A memória de uma tragédia ressurge em Minas Gerais 3 anos e 12 semanas depois do mar de lama de Mariana. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o vazamento em sequência de 3 barragens de rejeitos de minério da Vale provoca outro desastre. Hospitais de pronto-socorro atendem os primeiros feridos resgatados na região. Mas a informação de que havia funcionários da empresa na área soterrada põe famílias em suspense. Bombeiros falam na possibilidade de até 300 desaparecidos. E o prefeito de Brumadinho diz que 7 corpos foram encontrados. O presidente da Vale diz que a tragédia humana deve ser muito maior do que a de Mariana, em que morreram 19 pessoas. E o governo federal anuncia a criação de gabinete de crise para reunir informações sobre o desastre. Veja também, o Papa Francisco diz que o feminicídio é uma praga na América Latina. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, é preso de novo, desta vez pela Lava Jato. E o São Paulo é o campeão da Copa São Paulo no aniversário de São Paulo. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional está começando. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. São os eventos dramáticos desta sexta-feira que você acompanha a partir de agora. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A lama destruiu praticamente tudo que ela encontrou pela frente. Aqui nesse ponto, 2 pilares de sustentação do pontilhão da ferrovia foram abaixo e levaram junto mais de 100 metros da linha do trem. Era 1h20 da tarde quando os bombeiros confirmaram o rompimento de uma barragem de rejeitos da mina do Feijão. Ela ficava numa área rural a poucos quilômetros de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de mineração da Vale. A empresa disse que a barragem tinha rejeitos de minério de ferro e não estava ativa desde 2015. Muitos funcionários estavam no refeitório. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no local. Olha aqui para vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Em pouco tempo, a lama cobriu a área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco. Aproximadamente 1.000 pessoas moram na região. Em Brumadinho, a polícia avisou aos moradores do rompimento e outras 4 cidades da região estão em alerta. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Porque o volume de água que está passando ali não é brincadeira. A pista já foi interditada e está descendo muito rejeito de minério ali. Sabe-se Deus o que aconteceu. Logo aqui embaixo passa o Paropeba. Provavelmente isso vai cair tudo pro Paropeba. É muita coisa que tá descendo, muita coisa. Estourou a fiação toda. Estourou os postes. Aí, ó. Deus tem de piedade de nós. A imagem impressionante parece a repetição de uma cena de 2015 em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Essa lama ela tem uma consistência diferente daquela que a gente viu lá na barragem de Mariana. Ela parece que tem menos teor de água e nesse ponto aqui ela está bem estabilizada. Mas lá no meio a gente vê que ainda tem um rio de lama descendo, olha lá. Essa barragem que se rompeu hoje é chamada de barragem amontante, mesmo tipo da barragem de Fundão. O alteamento delas é feito com o próprio rejeito e em direção à barragem. Especialistas em mineração alertam que elas são as mais comuns e mais baratas. No fim da tarde, o Ministério do Meio Ambiente declarou que outras 2 barragens do complexo se romperam.
Os bombeiros afirmaram que vazaram 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Essa quantidade é um quarto do que vazou da barragem de Fundão, em Mariana, há 3 anos. As imagens de antes e depois do rompimento mostram a dimensão da destruição. A lama seguiu rumo ao rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. Parte do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte é feita com a captação da água do Paraupeba. A Copasa afirmou que está suspensa a captação da água do rio Paraupeba em Brumadinho e que o abastecimento da população atendida pelo sistema Paraupeba está sendo realizado por outras represas e pelo Rio das Velhas. No início da noite, o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, chegou ao local da tragédia com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, disse que vai investigar as causas da tragédia, que classificou como inaceitável. Nós não sabemos a extensão ainda, nós não sabemos a causa, mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, o nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Porque com o volume de coisas que acontecem, certamente tem. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas, a resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo que tiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável. Não importa qual seja a causa, isso é inaceitável. Nós vamos fazer uma investigação rápida e profunda para descobrir o que aconteceu e vamos tomar as providências todas que forem necessárias. O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, disse agora há pouco que as equipes de resgate encontraram até agora 7 corpos. Os bombeiros de Minas Gerais declararam que até 300 pessoas podem estar desaparecidas. Segundo a mineradora Vale, havia empregados na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. Meu Deus do céu! Vai, sai! Ô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco e deixou um cenário de destruição. Várias casas foram atingidas. A pousada não existe mais? Não, nem pousada, nem a casa que estava ali. Quando chegamos ali, paramos com isso aí, minha irmã trabalhando na pousada que tinha aqui, né? E o que aconteceu com você? Eu fui salvar a menina que estava precisando de ajuda lá na lama, lá no meio dos campos. Tem familiares aqui que trabalham na pousada Nova Estância. Levou tudo, não sobrou nada. Então quem estava trabalhando ali, tem a esposa do Gelson, tem meu irmão. Está desaparecido? Tá tudo desaparecido. Escoltadas pela polícia, ambulâncias foram deslocadas para a região para fazer o socorro às vítimas. Um campo de futebol em Brumadinho foi usado como base para helicópteros que ajudavam no resgate. Este grupo estava ilhado no meio de muita lama, perto do local da tragédia. Alguns usavam uniforme de trabalho e acenavam para a nossa equipe como se pedissem socorro. Kelly trabalha numa fazenda perto da barragem. Estava em casa com um filho de 6 meses quando a lama chegou. Eu vi que a luz acabou, eu vim olhar pro poste, porque a luz está acabando aqui direto. Aí eu fui olhar pro poste, na hora que eu virei para trás, tudo caindo. Ela conta que uma vizinha que também saiu às pressas não conseguiu correr. E a menina ficou para trás, eu gritando, ficou presa debaixo dos negócios, caiu em cima da perna dela e teve que tirar ela. Tá viva. Ela foi para o hospital. Turistas que visitavam o Centro de Arte Contemporânea em Inhotim foram pegos de surpresa. Vim com a minha esposa, nós tínhamos passado a manhã em Inhotim e estava na hora do almoço. Quando nós íamos para o restaurante foi bloqueado e um funcionário avisou que havia havido a ruptura de uma barreira e estavam evacuando o parque. Muitas pessoas, principalmente funcionários, muito preocupados porque tinham parentes que trabalhavam na usina e no refeitório, que parece que foi atingido, pessoas chorando. Então foi uma situação extremamente angustiante. Eu tentei sair de carro, algumas pistas bloqueadas, e me avisaram que seria mais interessante eu ficar no parque, porque sendo uma região alta, haveria mais proteção.
Aqui no maior hospital de pronto-socorro de Minas, em Belo Horizonte, foi acionado o plano de assistência às vítimas de tragédias. Enfermeiros e bombeiros já ficavam ali na porta. Parentes de pessoas que estão internadas aqui foram orientadas a deixar o hospital para que as áreas ficassem mais livres. E a recomendação era prioridade no atendimento às vítimas da tragédia. No início da tarde, 2 helicópteros trouxeram 2 mulheres para o HPS. Uma menina de 15 anos e uma mulher de 22. Segundo informações, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. No meio da tarde, outras 2 vítimas. Um casal também foi trazido para cá. Algumas pessoas chegavam nervosas à procura de parentes ou amigos que trabalham na região do rompimento. Este rapaz não tem notícias de um colega maquinista que estava num trem carregando rejeitos. Eu já liguei, o telefone dele só dá fora de área. A gente está tentando em contato com os amigos. A gente sabe que ele é uma das vítimas, a gente não sabe a situação que ele se encontra. Estes 2 irmãos não conseguiam comunicação com um irmão que estaria dentro da empresa Vale, hoje trabalhando numa empresa terceirizada. Sempre conseguimos, hoje ele não atende, sem notícias. Agora há pouco, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, declarou que laudos atestavam um risco baixo de desabamento e que dessa vez a tragédia humana será maior. Há 3 anos e 2 meses em Mariana, 19 pessoas morreram. Menos de 200 quilômetros e exatos 1.177 dias separam 2 tragédias. A do Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho, e a de Bento Rodrigues, no município de Mariana. 5 de novembro de 2015. Era uma quinta-feira. A barragem de Fundão rompeu. A lama levou tudo que tinha pelo caminho. O povoado de Bento Rodrigues sumiu do mapa. Paracatu de Baixo e Gesteira também estavam na rota da destruição. Mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro vazaram, atingiram o Rio Doce e chegaram ao mar. 19 pessoas morreram. Tanto tempo depois do acidente, os distritos devastados ainda estão debaixo de lama. Os moradores continuam em casas alugadas pela mineradora Samarco. 22 pessoas foram denunciadas, sendo que 21 por homicídio. O processo está na Justiça Federal. A construção de um novo distrito para substituir Bento Rodrigues estava prevista para terminar este ano, mas foi adiada para 2020. Processos e acordos das vítimas se acumulam até hoje. A Samarco parou de operar logo depois do desastre. As controladoras da empresa são a BHP Billiton, de capital inglês e australiano, e a brasileira Vale. Empresa que no ano de 1942, no governo de Getúlio Vargas, foi criada e batizada de Vale do Rio Doce, uma companhia de economia mista, sendo o governo federal o principal acionista. A privatização veio em maio de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, num leilão na Bolsa de Valores do Rio. A Vale é hoje a 3ª maior empresa em valor de mercado do país, atrás apenas da Petrobras e do Itaú Unibanco. Está avaliada em 289 bilhões de reais e é uma das maiores mineradoras do mundo. Está presente em 30 países. As ações da Vale passavam por uma ótima fase na Bolsa de Valores de São Paulo. Do início do ano até agora, os papéis acumularam alta de 10%. Os efeitos do rompimento da barragem em Minas Gerais só serão sentidos no mercado brasileiro na segunda-feira. Hoje é feriado em São Paulo e a Bolsa não abriu. Na Bolsa de Valores de Nova York, os efeitos foram imediatos. Os papéis da empresa abriram o dia com tendência de alta. Mas assim que a notícia da tragédia circulou, houve um forte recuo, queda de 9%. Os papéis da Vale fecharam o dia com redução de 8%, valendo $13,66. Agora há pouco, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que a prioridade no momento é o atendimento às vítimas. A maioria dos atingidos são nossos próprios funcionários. Nós tínhamos, no momento do acidente, aproximadamente 300 funcionários próprios e de terceiros trabalhando naquele local. Nós não sabemos quantos foram acidentados, porque houve um soterramento pelo produto vazado da barragem. Os funcionários da Vale tiveram o seu restaurante soterrado e isso aconteceu na hora do almoço.
e o prédio administrativo também. O presidente da Vale afirmou que tem laudos atestando que o risco de desabamento era baixo. Agora, no dia 10 de janeiro, foi feita a última leitura dos monitores. 10 de janeiro agora, tudo normal. O último relatório que nos foi enviado de auditoria externa foi no último dia 26 de setembro de 2018, que atestava a perfeita estabilidade do sistema. Surpresa é porque nós temos atestados de auditorias externas feitas por empresas especializadas, inclusive alemãs, que atestam a estabilidade dessa mina. Fábio Schwartzman afirmou que desta vez o dano ambiental será menor se comparado à tragédia de Mariana, mas a perda de vidas não. Dessa vez é uma tragédia humana, porque nós estamos falando de uma quantidade provável grande de vítimas. Nós não sabemos quantas são, mas sabemos que será um número grande. E possivelmente o dano ambiental dessa vez será menor, porque, como eu disse, como a barragem era uma barragem inativa, o material dentro da barragem já era razoavelmente seco e, consequentemente, ele não tem esse poder de se deslocar por longas regiões. Então, a parte ambiental deve ser muito menor e a tragédia humana terrível. O governo federal criou 2 gabinetes de crise para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no início da noite no Palácio do Planalto e lamentou o desastre. Anunciou que estava mandando para Brumadinho os ministros do Desenvolvimento Regional, Minas e Energia e Meio Ambiente, além do secretário nacional de Defesa Civil. Disse ainda que a maior preocupação do governo era atender eventuais vítimas do que chamou de grave tragédia. O presidente Bolsonaro confirmou que viaja amanhã, às 8 horas, para Minas Gerais. Sobrevoaremos a região para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando os danos, tomar todas as medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares de possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. Antes, às 4 horas, o porta-voz Otávio Santana do Rego Barros disse que o governo havia criado 2 gabinetes de crise, um no Palácio do Planalto e outro no Ministério do Meio Ambiente, para acompanhar a situação. O Cadastro Nacional de Barragens da Agência Nacional de Mineração classificava as 3 barragens de Brumadinho, que romperam hoje, como estruturas de baixo risco. Para fazer essa classificação, em 2016, o último dado disponível foram considerados o estado de conservação e o plano de segurança das barragens. Mas o próprio Cadastro Nacional classificava como alto o dano potencial que um eventual rompimento poderia causar. Para isso, foram considerados o volume total do reservatório, a existência de população nas redondezas e impactos ambiental e socioeconômico. Ambientalistas lamentaram a tragédia e cobraram. A WWF Brasil afirmou que esse é o momento de fortalecer os órgãos ambientais, o que, segundo eles, não aconteceu, mesmo depois do rompimento em Mariana há 3 anos. A gente está vivendo, depois de 3 anos, um desastre com as mesmas proporções. Será que a gente vai ter que viver novamente um outro para aprender? A gente precisa aprender que o caminho é de fortalecimento da fiscalização e da agenda social e ambiental, e não o enfraquecimento. Ambientalistas do Greenpeace culparam o poder público. A gente não pode mais perder vidas e impactar o meio ambiente por causa da negligência dos poderes públicos. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai acompanhar a apuração dos fatos e fiscalizar as medidas de segurança adotadas. E que poucos anos após o desastre de Mariana, essa nova ocorrência demonstra a necessidade urgente de modificação na legislação sobre barragens para a disposição de rejeitos de mineração. Também em nota, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou. Diz que é mais uma tragédia humana e ambiental que atinge o Estado e que reforça a preocupação com problemas crônicos e graves em nosso país. Lamentou o rompimento, que, segundo ela, requer providências firmes das instituições.
Durante toda a tarde, vários ministérios divulgaram notas lamentando a nova tragédia e se colocando à disposição no socorro às vítimas. A Advocacia Geral da União solicitou informações aos órgãos e entidades públicas encarregadas de dimensionar os impactos ambientais e humanos do rompimento das barragens para adotar as medidas judiciais cabíveis. A Agência Nacional de Águas disse que está trabalhando para manter o abastecimento e a qualidade da água para as cidades ao longo do rio Paraopeba. Agora nós vamos ao vivo à cidade de Brumadinho. A repórter Liliana Junger está no centro de comando de resgate criado ali naquela área. Boa noite, Liliana. Que informações você tem para a gente? Oi, Renata, boa noite. A movimentação aqui é muito grande. Eu falo ao vivo do distrito de Córrego do Feijão, que pertence a Brumadinho. É onde fica a mina, onde as 3 barragens se romperam. Você vê aí essa movimentação, muitos carros dos bombeiros, da polícia, defesa civil, todos estão se deslocando para o novo ponto do centro de comando. Durante todo o dia eles se reuniram aqui nesse salão de festas da Vale, passaram o dia reunidos todas as autoridades, além de SEMAD, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, todos aqui traçando estratégias para lidar com essa tragédia. Parte da lama, né? A gente consegue chegar aqui mais ou menos 600 metros, então todo momento a gente percebia a chegada de moradores aqui avisando, né? Dando notícias ou querendo saber notícias. A gente vai ver uma movimentação ali, muitas pessoas têm vindo para cá para ter informação, saber sobre parentes, dos funcionários, pessoas que moram aqui perto. Essa também é uma área de muitos sítios, muitas chácaras. Então, durante todo o dia, muitas pessoas vieram para esse local em busca de informações. Eles chegaram a dar os nomes, fazer uma lista de pessoas desaparecidas. Mas a gente tem uma boa notícia, porque a estimativa dos bombeiros é de que haja entre 200 e 300 vítimas. Mas eles acabaram de divulgar uma lista com o nome de 182 pessoas que foram resgatadas com vida na saída da mina. Não significa que são todos funcionários. Segundo os bombeiros, são funcionários e também moradores. A gente já tinha divulgado antes que 7 pessoas foram levadas para os hospitais, então, além dessas, 182. Essa lista já está em nossa página na internet. Bonner e Renata. Obrigada, Liliane. Então, 182 pessoas resgatadas com vida na saída da mina em Brumadinho. Daqui a pouco a gente vai voltar à cidade de Brumadinho para novas informações. E a seguir, uma mulher baleada na cabeça escreve o nome do marido na maca do hospital com um dedo molhado de sangue para denunciá-lo. E o Papa fala sobre feminicídios na América Latina. Ataques criminosos voltaram a se intensificar no Ceará. Os postos de combustíveis continuam entre os alvos mais frequentes dos atentados. E foi num deles, em Fortaleza, que os bandidos voltaram a agir ontem à noite, depois de um dia inteiro sem ataques. Eles queimaram o carro de um cliente e fugiram, quase sendo atingidos pelo fogo. Na região metropolitana, os incêndios criminosos atingiram micro-ônibus em Maracanaú. E na cidade de Eusébio, uma escola e um posto de saúde, que não puderam funcionar hoje. Em Fortaleza, uma obra da prefeitura foi invadida e 2 tratores queimados. Hoje, o fogo foi nesta van que estava numa rua. À tarde, bandidos incendiaram 2 ônibus em Fortaleza e na região metropolitana quase ao mesmo tempo. No início da onda de violência, o governo atribuiu a presidiários ligados a grupos criminosos a ordem para os ataques. Nesses 23 dias, transferiu 39 integrantes de facções para presídios federais, apreendeu celulares, retirou as tomadas das celas, televisores e até proibiu as visitas em algumas penitenciárias. Mesmo assim, os atentados não param. O secretário de Segurança diz que pessoas que praticavam outros crimes passaram a fazer os ataques. Então, é uma migração. E a gente está vendo também algumas situações de oportunistas também. Faz um assalto num posto de saúde e anuncia que vai atacar. Faz um assalto num posto de combustível e joga ali combustível no chão. Então, também tem muita situação de oportunidade, de molecagem mesmo também.
Ontem à noite, bandidos gravaram um incêndio a um ônibus urbano de Fortaleza, como se estivessem prestando contas do crime que cometeram. Questionado se cumpriu a promessa de não separar mais os presos por facção, o governador Camilo Santana, do PT, disse apenas que está cumprindo a lei. A minha determinação é tratar criminoso como criminoso no Ceará. E o que nós estamos fazendo é cumprindo a lei de execução penal dentro do sistema prisional. Hoje, o secretário de Administração Penitenciária falou por telefone que vai continuar aplicando medidas duras contra o crime organizado nos presídios. Nós não vamos ceder. A população pode ficar tranquila quanto a isso. Eu não faço acordo com bandidagem. Pode ter certeza que nós vamos vencer. Para isso, nós estamos aqui. Não existe meio termo, existe a lei. E a lei vai ser cumprida. Está na cadeia o homem que atirou na cabeça de Elaine Maria de Santana, na cidade de Carpina, em Pernambuco. Segundo a polícia, o segurança Evaldo de Andrade Silva cometeu a tentativa de homicídio na quarta-feira na casa onde o casal morava. Mesmo ferida na cabeça, sem poder falar, Elaine conseguiu denunciar o atirador, escrevendo o nome dele na maca do hospital com o dedo molhado de sangue. Na Jornada Mundial da Juventude, que esse ano é realizada no Panamá, o Papa Francisco afirmou que o feminicídio é uma praga que assola a América Latina. Uma viagem com mensagens fortes que o Papa endereçou aos líderes da América Latina, sugerindo que evitem a corrupção, que combatam a violência do crime organizado e o tráfico de drogas, e também que lutem contra o assassinato de mulheres. O Papa afirmou que esses crimes se tornaram uma praga nesta parte do continente. Que praga que vive nosso continente nesta? Segundo a ONU, em 2017, 2.800 mulheres foram vítimas de feminicídio na América Latina e no Caribe. Para os jovens, na abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude, Francisco propôs coragem para mudar o mundo. A crise na Venezuela levou os bispos de lá, que estão no Panamá, a fazer um documento às autoridades políticas venezuelanas para que impeçam a repressão violenta e que permitam o direito ao protesto e à liberdade de expressão. O Papa demonstra muita preocupação com o povo da Venezuela e teme pelo que o exército possa fazer. Aos 82 anos, cansado pela longa viagem, hoje Francisco viajou 50 quilômetros para se encontrar com jovens prisioneiros. O Papa Francisco ouviu a confissão de 5 jovens presos e cumprimentou outros 450. Se manifestou contra os rótulos que estigmatizam o passado, o presente e o futuro das pessoas. O Papa vai passar o fim de semana com milhares de jovens na etapa mais importante da Jornada Mundial da Juventude. Hora da previsão do tempo com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O que é que você traz para a gente em destaque? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Bonner, a chuva mais vigorosa finalmente chegou aí ao Rio de Janeiro hoje. Caiu uma tempestade como há tempos os cariocas não viam. O litoral norte de São Paulo também teve uma chuvarada e a aniversariante do dia, a capital paulista, passou parte da tarde debaixo de chuva forte. O presente mesmo aqui foi o frescor. Tivemos a manhã mais fresca de janeiro até o momento, com 18 graus e meio, mas vale lembrar que esse já está sendo considerado um dos janeiros mais quentes dos últimos 76 anos aqui em São Paulo. Amanhã sai de cena o sistema de alta pressão que trouxe a chuva hoje e entra esse sistema aqui de baixa pressão, a fábrica de nuvens carregadas, para continuar mandando instabilidades para áreas do Sudeste. E aí, depois do Rio de Janeiro, finalmente é a vez de Vitória ver a cara da chuva. A última vez que caíram gotinhas ínfimas por lá foi em 14 de janeiro. Amanhã a capital capixaba pode ter um volume aí considerável e deve fazer 32 graus de máxima. No Rio e em BH, a chuva é esperada à tarde e pode ser forte e volumosa. Em São Paulo também deve chover bastante, mas a qualquer momento. E em Brumadinho, onde romperam as 3 barragens, a previsão é de pancadas isoladas, Bonner, amanhã e no domingo. E segunda, tempo firme o dia inteirinho. Não é uma boa notícia essa história de pancadas isoladas em Brumadinho, mas vamos torcer para que os trabalhos evoluam a contento e as vítimas em vida, com vida, sejam encontradas. É a torcida de todos os brasileiros nesse momento. Vamos ver qual é a previsão para as outras regiões do Brasil.
Vamos lá, Bonner, é o seguinte, aquele mesmo sistema de baixa pressão que vai provocar chuva no sudeste deve contribuir para os temporais na região centro-oeste, deve chover bastante em Brasília, Goiânia e Campo Grande, 27 graus em Brasília, 29 em Goiânia e 31 em Campo Grande. Muita água também deve rolar em áreas da região norte e do norte do nordeste. Destaque para Manaus, Palmas, Macapá, São Luís e Teresina. Temperatura acima dos 30 graus nestas capitais. Chuva leve no leste do Nordeste, sol o dia todo no interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, em Roraima e no Rio Grande do Sul. 31 graus em Maceió, 32 em Salvador e Chuvica, 34 em Boa Vista e Porto Alegre. E sol aí sem sombra de chuva nessas capitais que eu falei por último. Bonner. Obrigado, Maria Júlia. Até mais. A seguir, a nova prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa. E as informações sobre o desastre de Brumadinho, em Minas. De volta ao Jornal Nacional, de volta a Brumadinho, ao vivo, em Minas Gerais. Liliana Junger traz para a gente informações sobre o desastre na barragem do Feijão. Liliana. Bonner, os bombeiros confirmaram até agora 7 pessoas mortas. Em relação aos funcionários da Vale, foram retiradas 9 pessoas com vida da lama e 100 pessoas ilhadas foram resgatadas. Segundo dados transmitidos pelo representante da Vale, 427 pessoas estavam no local e 279 foram resgatadas vivas. E cerca de 150 pessoas estão desaparecidas. Lembrando que agora há pouco o porta-voz do Corpo de Bombeiros fez um anúncio aqui dizendo que 182 pessoas foram resgatadas com vida na saída da mina. Isso entre funcionários da Vale e moradores da região aqui de Brumadinho. Bonner e Renata. Muito bem, obrigado, Liliana. Olha, só lembrando a você, g1.com.br/JN, é o site do Jornal Nacional, onde você encontra a lista de nomes dessas pessoas que foram resgatadas com vida em Brumadinho. A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. O Ministério Público afirma que ele tentou atrapalhar investigações. No despacho que determinou a prisão, o juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro afirmou que Richa, ao longo dos 2 mandatos como governador, desenvolveu parceria ilícita com empresas de pedágio para beneficiá-las em troca de dinheiro. Beto Richa, do PSDB, foi governador do Paraná de 2011 a 2018. De acordo com as investigações, mais de 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo foram usados para comprar 3 imóveis em nome de uma empresa que pertence à mulher e a 2 filhos de Richa. Segundo os procuradores, na escritura os imóveis eram registrados com um valor menor do que de fato tinha sido acertado. A diferença era paga em espécie para esconder a origem dos recursos. O juiz afirma que as transações com imóveis configurariam lavagem da propina recebida por Richa das concessionárias de pedágio. O corretor, que fez um dos negócios, prestou depoimento. Confirmou que o contador da família Richa, Dirceu Pupo, pagou parte da compra, R$1.400.000 em dinheiro vivo, e que Pupo pediu a ele que não contasse às autoridades que houve pagamento em espécie. Pupo também está preso. O juiz considerou que Richa e Pupo atuaram de forma deliberada para atrapalhar as investigações. O ex-governador já esteve preso por 4 dias em setembro, numa investigação estadual sobre obras em estradas rurais. Ele foi solto por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que considerou a prisão inconstitucional baseada em fatos antigos, utilizando-se de elementos genéricos. No despacho da operação, o juiz Paulo Sérgio Ribeiro entendeu que as decisões de Gilmar Mendes não impedem a atual prisão. As defesas de Beto Richa e de Dirceu Pupo Ferreira afirmam que os fatos já foram esclarecidos, que eles nunca tentaram atrapalhar as investigações e que a prisão dos dois é ilegal. Os advogados da mulher de Beto Richa, Fernanda Richa, afirmaram que ela não praticou nenhum ato ilícito e já prestou esclarecimentos. O PSDB declarou que confia na justiça. A Polícia Federal mantém 5 inquéritos para investigar ameaças contra o deputado Jean Willis do PSOL, que desistiu de assumir o mandato.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que quem ameaça um parlamentar comete crime contra a democracia. O caso teve repercussão na imprensa internacional. Os jornais The Guardian, New York Times e Washington Post destacaram a decisão do deputado Jean Willis, do PSOL, de não assumir o terceiro mandato de deputado federal por estar sofrendo ameaças. Jean Willis diz que vinha recebendo mensagens ameaçadoras desde 2016. Ontem, depois de confirmar que não vai mais ser parlamentar, ele disse que recebeu o seguinte e-mail: sua mãe já estava na linha e seria morta antes de 1º de fevereiro. Aquelas câmeras de segurança que você colocou não fazem nenhuma diferença e nós estávamos monitorando sua mãe e seu irmão. Em março do ano passado, escreveram o seguinte: matar você seria um presente. Você pode ser protegido porque é deputado federal, mas sua família não. E em setembro, depois de matar toda a sua família, eu vou fabricar 2.000 quilos do agente detonante ANFO e vou deixar uma van parada na porta da Câmara dos Deputados em Brasília no dia que você estiver lá. A PF recebeu e-mails enviados pelo deputado com conteúdo ameaçador. E entre 2017 e 2018, abriu 5 inquéritos aqui em Brasília para investigar ameaças ao parlamentar. Jean Willis é parlamentar declaradamente gay e ativista da causa LGBT. Hoje, em mensagem enviada à TV Globo, o deputado disse que viver sob escolta por conta de ameaças e viver sob constante difamação, que era como estava vivendo, não é viver plenamente. Que o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA é claro e contundente em denunciar a negligência do Estado brasileiro em relação aos ataques a ele, que a medida cautelar foi simplesmente ignorada pelo Estado brasileiro e que apenas Rodrigo Maia destacou uma escolta da Polícia Legislativa para mim, mas que estava longe da segurança exigida para uma vida plena. O relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, citado por Willis, é de novembro do ano passado. E considerou que o caso do deputado reúne requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade. E solicitou ao Brasil que adotasse as medidas necessárias para proteger os direitos à vida e à integridade pessoal dele e da família. Hoje, a Associação de Juízes para a Democracia divulgou uma nota em que diz que qualquer ameaça ou intimidação visando constranger ou calar a oposição deve ser prontamente rechaçada pelas instituições democráticas. A associação exige do ministro da Justiça que tome imediatas providências. Por meio da assessoria, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o que cabe à Câmara em casos como o do deputado Jean e outros é designar uma escolta para acompanhar o parlamentar, e isso foi prontamente atendido. O vice-presidente Hamilton Mourão também condenou ameaças ao deputado. Quem ameaça parlamentar está cometendo um crime contra a democracia, né? Porque uma das coisas que é mais importante é você ter a sua opinião e ter liberdade para expressar a sua opinião. E os parlamentares estão ali eleitos pelo voto, representam os cidadãos que votaram nele. Né? Quer você goste, quer você não goste das ideias do cara, você ouve. Né? Se gostou, bate palmas, se não gostou, paciência. O governo está negociando com as Forças Armadas uma forma de incluir os militares na reforma da Previdência. As reuniões entre os militares e a equipe econômica são semanais. Os dois lados estão próximos de um consenso. As Forças Armadas argumentam que os 2 artigos da Constituição que tratam dos regimes de previdência não citam os militares e que, por isso, qualquer discussão em torno do tema não pode estar dentro de uma proposta de emenda constitucional, e sim na forma de um projeto de lei que trataria exclusivamente do regime de proteção social dos militares. Na prática, haveria uma reforma específica para os militares e outra para os trabalhadores civis. Os militares já concordaram em incluir nesse projeto a cobrança da tributação previdenciária dos pensionistas, dos alunos de escolas de formação, dos militares com menos de 2 anos de serviço e o aumento do tempo de serviço na ativa, que hoje é de 30 anos. A tendência é que passe para 35. As Forças Armadas nunca tiveram um regime previdenciário. Argumentam que os militares, mesmo quando vão para a reserva remunerada, podem ser convocados a qualquer momento e que regime previdenciário conjunto com os civis só existem em 8 países: Lituânia, Luxemburgo, Romênia, Bulgária, Síria, Líbano, Kuwait e Vietnã. As contribuições que eles pagam em toda a vida profissional e mesmo quando se tornam inativos são os 7,5% sobre a remuneração bruta, mais 3,5% para custear saúde e assistência social.
Apesar dos avanços nas negociações, ainda não há entendimento em relação a um ponto: quando as propostas para os civis e militares devem ser enviadas aqui para o Congresso. A área econômica defende que a tramitação seja conjunta. Os militares preferem que antes seja votado o primeiro turno da reforma previdenciária dos trabalhadores civis e que só depois disso o governo encaminhe para o Congresso o regime de proteção dos militares. Quando comentou o assunto ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou por que os militares defendem que as propostas cheguem ao Congresso em momentos diferentes. É porque a nossa é mais fácil de ser aprovada. Então, de repente, você é aprovada dos militares, não é aprovada dos outros. Aprova no primeiro turno, não são duas votações? Passou da primeira vez, aí entra dos militares. Ontem, quando ainda estava na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo vai mandar uma proposta para cada setor, mas que fica estranho se o envio não for simultâneo. A proposta de emenda constitucional teria que ser aprovada numa comissão mista de deputados e senadores. Se a proposta apresentada pelo governo Temer for aproveitada, não precisaria mais passar pela comissão. Vai direto para os plenários da Câmara e do Senado, onde seriam 2 turnos de votação. O número de votos é alto, no mínimo 308 deputados e 49 senadores. Já o projeto de lei só precisa de maioria simples. Daqui a pouco tem outras informações sobre o rompimento da barragem do Feijão em Minas. E a seguir, Guaidó e Maduro mantêm discursos e poses de chefes de Estado na Venezuela. Na véspera da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise da Venezuela, os 2 homens que se apresentam ao mundo como o presidente da República mantiveram a postura e o discurso de chefes de Estado. Os apoiadores gritavam presidente quando Juan Guaidó chegou. O deputado, que se autoproclamou presidente da Venezuela há 2 dias, falou a uma praça lotada no centro de Caracas. Eles acham que o movimento vai murchar, afirmou Guaidó. Mas aqui ninguém se rende. A Venezuela acordou para nunca mais dormir. Ele disse também que autorizou a entrada de ajuda humanitária no país. Nós fizemos em 2 dias o que o atual governo não fez em 6 anos. E cada vez mais países estão respondendo aos nossos pedidos, ele disse. A Venezuela vive a pior crise econômica de sua história. A população sofre com a falta de alimentos e remédios. Não está claro como essa ajuda humanitária anunciada por Guaidó entraria no país, já que o controle das funções do Estado está nas mãos de Nicolás Maduro. O ministro das Relações Exteriores da Espanha reforçou hoje o pedido da União Europeia, que Maduro convoque eleições que possam ser fiscalizadas por órgãos internacionais. A agência de notícias Reuters afirma que grupos paramilitares russos estão na Venezuela e atuam na segurança de Maduro. Eles seriam integrantes do mesmo grupo que também atuou na Síria e na Ucrânia. Em dezembro, 2 bombardeiros russos com capacidade de lançar armas atômicas pousaram nos arredores de Caracas. O embaixador russo disse, na época, que era mais uma prova de como o espaço aéreo dos 2 países está integrado. Maduro também discursou hoje e reafirmou estar sofrendo uma tentativa de golpe, liderada pelos Estados Unidos. Ele encorajou a realização de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela. Os Estados Unidos convocaram essa reunião para amanhã e o secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou que vem para Nova York para participar. Entre os integrantes com poder de veto no Conselho de Segurança estão a China e a Rússia, aliados de Maduro. E a Rússia disse que vai cobrar no Conselho o cumprimento das leis internacionais. A ONU informou que pelo menos 20 pessoas morreram nas manifestações dessa semana na Venezuela e mais de 350 foram detidas. Hoje, alguns diplomatas americanos foram vistos deixando a embaixada em Caracas em direção ao aeroporto, escoltados pela polícia. Maduro deu até amanhã para que todos os diplomatas americanos saiam do país. Mas o Departamento de Estado americano afirmou que vai manter na Venezuela os funcionários considerados essenciais. Os Estados Unidos afirmam que, como não reconhecem Maduro como presidente, não consideram que as relações entre os 2 países tenham sido rompidas, mas recomendou que qualquer cidadão americano que ainda esteja por lá deixe a Venezuela.
O presidente americano Donald Trump anunciou uma trégua na queda de braço que trava com o Congresso por dinheiro para construir um muro na fronteira com o México. Um acordo para reabrir o governo até 15 de fevereiro. Depois de 5 semanas, os 800 mil funcionários federais devem receber os salários, mas ainda não se sabe quando. Parlamentares dos partidos republicano e democrata vão ter 3 semanas para discutir como garantir a segurança na fronteira com o México. Trump quer quase 6 bilhões de dólares para o muro. O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai para São Paulo no domingo. Na manhã de segunda-feira, será operado para retirar a bolsa de colostomia que usa desde que foi esfaqueado em setembro. Durante a cirurgia e nas 48 horas seguintes, o vice, Hamilton Mourão, vai assumir a presidência. Até receber alta, Jair Bolsonaro vai despachar no próprio hospital. A seguir, outras informações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. No aniversário de São Paulo, o São Paulo é campeão da Copa São Paulo. Neste 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 465 anos. Uma das comemorações foi com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é realizada há exatos 50. E nesta data redonda, o São Paulo Futebol Clube conquistou o título pela 4ª vez. Duas senhoras de 50 anos, idade da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma para o campeão e outra para o vice. Cabia a São Paulo e Vasco decidirem quem seria merecedor de cada uma delas. Na decisão, o São Paulo, time da casa, surgiu de uma maneira diferente. Os jogadores se uniram por uma torcedora bem especial do São Paulo. A Larissa, de 6 anos, está se tratando de um câncer no cérebro. Em solidariedade, o time inteiro raspou os cabelos. Viu que os tios estavam todos carequinhos? Sim. O que você achou? Muito legal. Pé quente essa Larissa. O São Paulo marcou o primeiro. Cruzamento de Antony na medida para Gabriel Novaes. 10º gol do artilheiro isolado da Copinha. O 6º com passe do companheiro de ataque. O entrosamento faz parte, né? Eu acho que mérito dele, do posicionamento dele também. A gente já vem jogando junto há um bom tempo e graças a Deus está dando tudo certo. Na volta para o segundo tempo, a chuva veio junto. Tava difícil para o fotógrafo, mas não para o Antony. Recebeu o lançamento, avançou sozinho e marcou o segundo. A vantagem de 2 gols fez o time do São Paulo relaxar e o Vasco acordou. Lucas Santos, de falta, fez 2-1. Depois foi a vez de Thiago Reis ficar sozinho na área e empatar. O resultado levou o jogo para os pênaltis. O Vasco desperdiçou 3 cobranças. A última de Riquelme parou nas mãos de Thiago Couto. 4º título do São Paulo na história da Copinha. Esse dedicado especialmente a uma pessoa. Vamos voltar agora à cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. A Liliana Junger tem novas informações sobre a tragédia, o rompimento na barragem do Feijão. Liliana. Renata, muita gente ainda está aguardando por informações aqui no centro de comando e também porque esse é o único ponto iluminado aqui da região. Essa área está sem energia elétrica, então a luz aqui é por gerador e esse centro de comando está mudando. Vai para uma universidade em Brumadinho e lá as pessoas podem ter informações e também fazer um cadastro, por exemplo, para quem quer ser voluntário. Todas as operações vão ser concentradas agora numa faculdade em Brumadinho. A Fundação Hemominas está pedindo doação de sangue, principalmente sangue O negativo, que é doador universal. Agora vamos relembrar o que aconteceu hoje. Foi por volta de 1 da tarde, 3 barragens da mina de Feijão se romperam. Era por volta de 1 da tarde, era a hora do almoço. A lama que saiu dessas barragens atingiu a área administrativa da mineradora Vale, que fica aqui na região de Brumadinho. Os funcionários estavam almoçando no momento. Essa lama atingiu o refeitório e se espalhou pela região.
ela arrastou casas e soterrou muita coisa por aqui. A gente tem os números aí de 7 mortes confirmadas. A Vale diz que até agora 150 funcionários dela estão desaparecidos e, de acordo com os bombeiros, 182 pessoas foram resgatadas com vida na saída da mina, entre funcionários e também moradores. 100 bombeiros estão trabalhando nessas buscas que não vão ser encerradas durante a noite. A gente continua acompanhando. Bonner e Renata. Obrigada, Liliana. Então, 7 mortos até agora confirmados, 150 desaparecidos e 182 pessoas resgatadas com vida. O acompanhamento dessa tragédia em Minas Gerais continua logo mais no Jornal da Globo, que começa logo depois do episódio da minissérie Meu Nome é Liberdade. Boa noite. Uma boa noite para você.